Boa noite, nós somos do grupo Dalia Carvalho, José Welton, Rafael Lucena e Lana. A gente vai mostrar agora para vocês o mapa mental das distribuições estudadas. Então, a distribuição hipergeométrica é a probabilidade de selecionar x sucessos de R itens classificados como sucessos e n-x falhas de n-r itens classificados como falhas. Nós temos como notação x mais ou menos h de gel, onde os parâmetros são nzão, rzinho e nzinho. Nzão é o número de elementos da população, nzinho são os elementos retirados da população sem reposição. O Rzinho é o subconjunto da população que tem os sucessos e X é o número de sucessos da amostra, certo? Nós temos essa notação aqui, a notação da função de probabilidade da distribuição hipergeométrica, que é a combinação de Rx a x, combinação de n menos r, n menos x a x, e dividido por combinação de nzão, nzinho a nzinho. E esse aqui é o nosso gráfico da distribuição hipergeométrica. O primeiro exemplo diz assim: dada uma sala de aula que contém 20 alunos, sendo 12 meninas e 8 meninos, qual é a probabilidade da gente retirar de sala 2 meninos de 3 alunos retirados de sala, sabendo que um aluno que sai de sala ele não vai poder voltar naquela mesma aula? Então, substituindo na função probabilidade, nós temos que o nzão são os 20 alunos, nós vamos fazer uma combinação de 8 alunos de 2 a 2, porque de 8 meninos eu quero que 2 saiam de sala, vezes a combinação de 12, 1 a 1, porque de 12 meninas eu quero que apenas saia uma de sala, dividido pela combinação de 20 alunos, 3 a 3. Isso nós fazendo os cálculos de combinação, como aprendemos na aula, dá uma porcentagem de mais ou menos 29,47%. Certo? A próxima distribuição é a distribuição de Poisson, que tem apenas um parâmetro, que vai ser a taxa média de ocorrência de um determinado evento, ou número médio de sucessos no intervalo. E ele é representado por lambda. Nesse caso, a gente quer calcular a probabilidade de ocorrer exatamente o evento x, certo? A esperança na distribuição de Poisson é o lambda, a variância também é o lambda, como mostrado em aula, e a notação é x mais ou menos Poisson de lambda, certo? Esse aqui, mostrando no slide, é o gráfico da distribuição de Poisson. E nós temos que a função probabilidade de Poisson vai ser o lambda elevado a x vezes o Euler elevado a menos lambda, tudo isso dividido por x fatorial. Um exemplo dessa distribuição é a seguinte: uma determinada escola ela consegue aprovar todo ano em medicina em média 3 alunos. Qual a probabilidade nesse ano ela conseguir aprovar 5 alunos? Então, nós temos que o nosso lambda vai ser 3, porque é a média que nós já temos anualmente. E o nosso x, que é o que a gente quer, é 5, certo? Então, a gente, substituindo na função probabilidade, a gente fica com essa fórmula aí. 3 elevado a 5 vezes o Euler elevado a menos 3 dividido por 5 fatorial. E aí, fazendo fazendo os cálculos, né, nós obtemos 10,08%. Boa noite, meu nome é Dalia, eu vou falar sobre distribuição binomial e distribuição binomial negativa. Então, a distribuição binomial, dados N experimentos de Bernoulli, são experimentos independentes, a gente tem duas possibilidades, ou sucesso ou fracasso. Aqui, K é a quantidade de sucesso que eu quero obter. E X vai ser a minha variável aleatória que registra a quantidade de sucessos. Lembrando que o P representa o sucesso e esse P é constante. Então, a esperança é dada por N vezes P e a variância é N vezes P vezes 1 menos P. A função da probabilidade é dada por essa fórmula, que está aí nesse quadradinho vermelho. A notação é X, restrito ao binômio, né? Com os parâmetros N e P. E aqui no canto eu coloquei um gráfico para exemplificar a distribuição com os parâmetros 50 e 0,20. Então, um exemplo. Uma prova de matemática contém 10 questões com 5 alternativas cada, sendo apenas uma delas correta. Um aluno que não estudou a matéria chuta uma alternativa para cada questão. Letra A. Qual a probabilidade dele acertar exatamente 6 questões? Então, aqui a chance de acertar cada questão é de 0,2. O meu número de experimentos vai ser igual a 10 e o número de sucessos que eu quero obter é K igual a 6. Então, substituindo esses valores na fórmula e resolvendo, né, todas as operações, a gente chega que a probabilidade de acertar exatamente 6 questões é de 0,0055.
Letra B. Se a prova tivesse 5 questões, qual a probabilidade do aluno acertar todas? Aqui a gente mantém a chance de acertar cada questão, que é 0,2. Só que agora o número de experimentos mudou. Ficou n igual a 5. E o número de sucessos agora também é igual a 5. Então, fazendo as substituições e resolvendo as operações, a gente chega que a probabilidade é de 0,00032. Agora, sobre a distribuição binomial negativa, dada uma quantidade n de provas independentes, com a probabilidade de sucesso p, x é a variável que contabiliza, né, todas as tentativas até que r sucessos sejam obtidos. Esse r é uma quantidade de sucessos que eu quero obter. Então, a esperança é dada por r sobre p e a variância é r vezes 1 menos p sobre p ao quadrado. A fórmula é essa que está aí na tela, nesse quadradinho roxo. E a notação é x restrito ao binômio, com os parâmetros agora r e p. Logo acima eu coloquei um gráfico, onde os parâmetros r é igual a 5 e p igual a 0,4. Um exemplo, Eduardo está resolvendo uma lista de estatística e se deparou com a seguinte questão. Mike é um ótimo jogador de basquete e ele é um lançador de arremessos livres 70%. Isto é, a probabilidade de Mike acertar um arremesso livre é 0,70. Letra A. Durante uma partida, qual a probabilidade de Mike acertar seu terceiro arremesso livre no seu quinto arremesso? Então, a chance de sucesso que eu tenho aí é de 0,70. O meu X agora, as minhas tentativas são 5 e o número de sucessos que eu quero obter é 3. Fazendo as substituições na fórmula e resolvendo as operações, a gente chega que a probabilidade é igual a 0,18522. E letra B, Eduarda ficou curiosa com essa questão e resolveu alterar alguns parâmetros. Então, considerando agora que Mike é um jogador 80%, qual a probabilidade dele acertar o oitavo arremesso no seu décimo arremesso? Então, agora, o meu sucesso mudou para 0,80, o meu número de tentativas agora é de 10 e o número de sucessos que eu quero obter é 8. Fazendo as substituições na fórmula e resolvendo as operações, a gente chega que a probabilidade dele acertar vai ser 0,2416. Distribuição gama é uma família de distribuição contínua de probabilidade de dois parâmetros. Diversos tipos de distribuição são dependentes, ou são casos específicos da distribuição gama. A distribuição gama é usada para modelar valores de dados positivos que são assimétricos, à direita e maiores que zero. Ela é comumente e usa em estudos de sobrevivência de confiabilidade. Temos aqui a notação xg de gama alfa, beta, é um par ordenado onde que esse determinado x é o tempo que vai ser a ocorrência de Poisson. A gente sabe que esse alfa vai ser o elemento que vai distinguir o processo de Poisson, e b e beta vai ser a taxa de ocorrência de um certo tempo. Então a gente tem a variância vai ser alfa dividido por beta ao quadrado, e tem a esperança que é alfa dividido por beta. Com isso tem uma função de densidade, que o denominador dessa função de densidade é uma integral, e aí a gente precisa calcular, e alfa e beta tem que ser maiores do que zero. Existem propriedades também que a gente pode manipular. R de z mais 1 é igual a um certo variável de rz menos 1. Esse z tem que ser pertencente aos naturais. E também sabemos que esse r de 1 meio é igual a raiz de π. Então existe exemplo aqui de um supermercado que a distribuição gama do parâmetro é igual a 12 e a forma é igual a 12 e o parâmetro de taxa é igual a lambda igual a 2. Então é para saber quanto tempo que vai passar cada cliente para ser atendido. Então a primeira pergunta é qual a média de variância da duração dos atendimentos. Então a gente tem aqui que aplica as expressões para a média da variância. Então vai ser 12, a primeira variância vai ser 12 dividido por 2 que é igual a 6 e a segunda vai ser 12 dividido por 4 que é igual a 3. A segunda pergunta é qual a probabilidade de um atendimento durar menos do que 5 minutos. A probabilidade vai ser uma integral, que vai ser do intervalo de 0 a 5, e calculando essa integral vai dar igual a 0,303. A terceira pergunta é se um cliente entra na fila, tendo 4 clientes antes dele. Considerando a independência entre os atendimentos, qual a probabilidade de ser atendido antes de 20 minutos? Então a gente sabe aqui que é uma soma, que a gente precisa calcular, que a gente vai encontrar independentes. E vai ser a forma de gama. Então dessa forma, sendo assim, a gente tem um raio igual R igual a 12 e o lambda igual a 2. Substituindo na fórmula, a gente vai ter o resultado igual a 0,120. Distribuição uniforme contínua. A gente tem algumas informações aqui, mas antes a gente precisa entender que a distribuição uniforme contínua é a distribuição de probabilidade contínua mais simples de conceituar.
A probabilidade de gerar qualquer ponto de um intervalo contido no espaço amostral é proporcional ao tamanho do seu intervalo. Então a gente vê aqui que a notação é x, o c é um par ordenado de AB, sabendo que o A é o menor valor que a variável aleatória pode assumir e B é o maior valor que a variável aleatória pode assumir. Tem uma esperança aqui, que é igual a A mais B dividido por 2, e a função densidade vai ser 1 dividido por B menos A, sabendo que x vai estar, dessa função densidade, vai estar entre A e B. A variância vai ser de B menos A ao quadrado, dividido por 12. E a gente sabe que essa variável aleatória contínua é uniformemente distribuída sobre o intervalo AB. Então o gráfico aqui é uma constante entre AB, que vai ser constante somente em AB. Então aqui, se a gente percebe, é 1B menos A. O exemplo de distribuição uniforme seja x corrente medida em um fio de cobre, a medida em miliamperes. A variável assume valores no intervalo de 0 a 20 miliamperes e tem distribuição contínua uniforme. Qual a probabilidade da corrente estar entre 5 e 10 miliamperes? Então a gente calcula aqui pela fórmula, substitui. O x vai estar entre 5 a 10, pelo que a questão mostra, e vai ser a integral do intervalo de 5 a 10, e esse cálculo vai dar igual a 0,25. Olá, boa noite. Eu sou o aluno Rafael Lucena. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a distribuição exponencial e a distribuição normal. A distribuição exponencial ela é muito útil para descrever o tempo que se leva para completar uma tarefa ou o tempo de duração de um equipamento. Então está aqui o mapa mental, né? Então a gente tem aqui a distribuição exponencial, como eu já havia dito, aplicações de tempo entre as avarias de um equipamento, tempo entre as chegadas da aeronave a um aeroporto específico, tempo entre a chegada de táxi a uma interseção movimentada. A gente tem a variável x, é o tempo até a primeira ocorrência de um processo de Poisson. A notação aqui, e o nosso lambda é a taxa média de ocorrência por unidade de medida de tempo, comprimento, volume, páginas e etc. A nossa esperança é 1 sobre lambda, variância é 1 sobre lambda ao quadrado, e a função densidade é igual a lambda vezes o epsilon elevado a menos o lambda x, com x maior que zero. Aqui a gente tem um gráfico, ele ficou pequeno, mas a gente tem uma variação para 3 lambdas, lambda igual a 5, lambda igual a 3 e lambda igual a 1,5. Essa distribuição exponencial, como eu já havia dito, permite caracterizar o tempo/distância entre as ocorrências oriundas de um processo de Poisson. Então, e aqui agora um exemplo, né, da distribuição exponencial. Suponha que o tempo de vida médio de um componente eletrônico, que a gente já viu um pouco disso atrás, que fala muito tempo de vida, é igual a 100 horas. Qual a probabilidade de que esse componente falhe antes de 50 horas? Observe que o valor esperado é de 100 horas. Joia? Então, ele quer saber a probabilidade de que isso venha a falhar antes das 100 horas, né, com 50 horas. Então, logo, a taxa de componentes defeituosos é de 1 sobre 100 componentes por hora. Portanto, essa minha possibilidade de falha antes de 50 horas, eu vou calcular com a minha integral de 0 a 50 de epsilon igual a menos x sobre 100 dividido por 100, que isso equivale a 0,393. Joia? E agora a minha distribuição normal. A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições contínuas de probabilidades. Então o modelo normal de probabilidade foi desenvolvido por Gauss, por isso que muitos chamam de distribuição de Gauss. E essa é uma distribuição estatística, é uma função. Uma distribuição estatística é uma função que define uma curva. E a área sobre essa curva determina a probabilidade de ocorrer o evento por ela correlacionado. Então a gente tem aqui a distribuição normal. O x é a variável aleatória contínua que tem distribuição de probabilidade normal. Aqui está a notação, onde esse μ é a média e sigma ao quadrado é a variância. Aqui a gente tem a esperança, que é μ, variância, sigma ao quadrado, e a função densidade, que aqui está um pouco ruim de ver, mas a nossa função densidade é equivalente a 1 sobre raiz de 2 π sigma ao quadrado vezes a exponencial de menos x menos μ elevado ao quadrado dividido por 2 sigma ao quadrado. Tá joia? Aqui a gente tem um gráfico, ele também ficou ruim de ver, mas a gente tem aqui uma relação. É importante a gente lembrar, gente. Então a gente aqui vai ver um exemplo agora. Suponha que o tempo de duração de um atendimento de cliente X na fila de um supermercado seja normalmente distribuída com média de 8 minutos por atendimento e variância de 4 minutos.
qual a probabilidade de que um atendimento dure menos que 5 minutos? Então, a gente tem que a variável x, cuja distribuição é normal, é μ e sigma, é transformada numa forma padronizada z, com distribuição de n sigma n de μ igual a 8, sigma igual a 2. Tá, então, a gente vai calcular a quantidade z, que é dada por z igual a x menos μ sobre sigma. O nosso x é 5, que ele quer para uma probabilidade com um valor abaixo de 5, né, menos que 5 minutos. Então a gente vai fazer 5 menos 8, que é o nosso μ, dividido por sigma, que é 2. A gente acha um valor aí de menos 1,5. Joia? Com esse valor, a gente vai lá na tabela normal padrão acumulada para achar o nosso valor do z. Que aqui, para menos 1,5 de z, a gente tem... Achar o valor do z não, desculpa. Com o valor do z que a gente acabou de calcular, a gente vai achar aí a nossa relação, que equivale a 0,0668, que equivale a 6,68.